Muito boa noite, iniciando aqui mais um programa Bate-Papo Empreendedor, esse que é o 41º programa voltado para negócios e empreendedorismo. E hoje recebemos aqui a Grace e ela vai falar um pouco sobre constelação sistêmica, como força propulsora para o sucesso pessoal e profissional. Isso tudo e muito mais a partir de agora, aqui no programa Bate-Papo Empreendedor. Muito bem, começando então mais um programa Bate-Papo Empreendedor, um programa voltado para negócios e empreendedorismo, onde a gente procura trazer aqui pessoas, entidades, profissionais, para trazer o seu conhecimento, vir compartilhar com você aqui também suas histórias, seus acertos e seus erros, e com isso se tornar uma referência para você. Já vou pedir para você, no início, para você ir compartilhando, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, compartilha, curta, marque seu amigo também, para que ele possa também acompanhar o programa, possa também interagir conosco aqui, porque hoje temos uma convidada, é a Grace Daiane Dutra Szymanski, e ela veio aqui hoje compartilhar conosco uma informação muito bacana, um tema muito legal, onde com certeza você vai poder aprender muito. Ela que é uma consteladora sistêmica, ela é mestre em Direito, advogada, palestrante, facilitadora de cursos e grupos de constelação. Então tem um currículo incrível e hoje tirou um tempinho para vir aqui compartilhar conosco. Antes de passar a palavra para ela, vou dar um momento para o nosso amigo João aí. Boa noite. Na vida, devemos estar abertos sempre a novas oportunidades e novas experiências. Portanto, a cada nova experiência que você ter, busque analisar as tendências para que você se aproveite da melhor forma possível de conhecimentos novos. Boa noite, Grace. Seja bem-vindo ao programa Bate-Papo Empreendedor. Boa noite, rapazes, né? Boa noite, Rodrigo, boa noite, João. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. É uma alegria estar aqui, fico muito honrada, muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda. Isso aí, Grace. Então, seja muito bem-vinda. Então, a Grace também, que é uma grande amiga também, e hoje veio aqui, tirou um tempo para vir aqui compartilhar um pouco o conhecimento dela, e ela tem muito conhecimento de causa também. E hoje ela também é instrutora, ela tem cursos online. Então, nessa noite aqui você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre ela e um pouquinho mais também sobre esse assunto, que é muito bacana e com certeza vai contribuir para você. E o João já está lá com o caderninho dele, recheado de perguntas para poder começar os trabalhos, né, João? Isso mesmo. Grace, antes de nós entrarmos entrarmos no assunto da noite de hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da Grace, a pessoa, a formação da Grace, como foi ocorrendo essa formação, que é uma excelente formação. Ótimo, obrigada pela pergunta. Então, eu venho do mundo do direito. Eu estudei direito, fui advogada por 9 anos, e durante o meu processo, durante os atendimentos no escritório, eu percebia o quanto as pessoas precisavam de um conhecimento que não fosse só técnico, mas um conhecimento que trabalhasse um pouco as nossas emoções, que olhasse para os conflitos de uma forma diferenciada. Em razão disso, eu busquei vários processos de desenvolvimento para trazer ferramentas para os meus clientes, para os meus atendimentos. E eu busquei o PNL como uma ferramenta inicial, e aí comecei a gostar muito desse mundo do autoconhecimento. E em um determinado momento, em 2016, eu conheci as constelações, quando eu fui buscar uma ajuda para mim. E eu gostei tanto daquela forma, daquela ferramenta, que eu achei que eu poderia auxiliar os meus clientes tomando esse conhecimento. E aí eu fui buscar o curso de formação e passei todo o ano de 2017 fazendo a formação em constelações em Caxias do Sul. E durante esse período eu estava advogando. Então eu advogava no escritório, estudava e conseguia aplicar esse conhecimento na prática. E com o passar do tempo eu fui percebendo que eu tinha algumas habilidades que nem eu conhecia. Eu não sabia que eu tinha essas habilidades para trabalhar com as pessoas nas terapias. E isso só me despertou quando uma das minhas clientes do escritório, né, que estava passando por um processo de divórcio, chegou e me perguntou: Grace, eu já não vim aqui fazer uma consulta jurídica, eu vim fazer uma constelação. E aí eu pensei: nossa, mas eu não sei se eu estou preparada para isso. Mas vamos lá. E aí eu fiz a minha primeira constelação dentro do escritório, que
auxiliou ela no sentido de resgatar uma autoconfiança, uma força para enfrentar aquele processo difícil. E a partir daquele momento eu percebi que eu não gostava tanto mais do trabalho da advocacia em si, mas sim das terapias. E aí, aos pouquinhos, eu fui despertando para isso. Eu acho que o universo ele vai dando conta, as coisas foram se ajustando. Eu fui para o mestrado em Direito, que eu também tenho... Eu gosto do lecionar, de dar aula, de ensinar. Então, eu fui também para o mestrado e o escritório foi ficando de lado. Aos poucos, as coisas fluíram e eu, hoje, só faço atendimentos de constelação, dou aula, faço os meus cursos... E o escritório já faz parte do meu passado. Eu sei que eu nunca vou deixar de ser advogada, né? É algo que está em mim, que faz parte da minha vida, da minha existência. E não tem como tu desperdiçar esse conhecimento, né? Então, eu sempre vou continuar sendo advogada. Mas não atuante já especificamente nessa área, mas sim muito mais nas terapias. Mas uma vez que você trabalha com pessoas, você pode... levar teu conhecimento de advocacia, conhecimento de leis e também orientar as pessoas, tanto no processo interno, como também do conhecimento, porque a pessoa só evolui se ela se entende no contexto que ela está inserida. E se ela não conhecer também os seus direitos, seus deveres, ela também não vai conseguir se encontrar, né? Com certeza. Mas a pergunta que eu gostaria de te fazer, na verdade, é o seguinte: o que é a constelação sistêmica, mais específico? Então, a constelação sistêmica, ela é considerada uma terapia breve. Ela não se compara com o atendimento de psicólogo, as pessoas confundem bastante. Não é um atendimento de psicólogo, mas é uma ferramenta que auxilia nesse processo da psicologia, das terapias tradicionais. Então, as pessoas elas procuram esse atendimento quando elas têm alguma dificuldade, algum problema, alguma sensação física, emocional, e elas buscam entender o que está por trás daquilo. Então, eu tenho uma depressão, por exemplo. O que está causando essa depressão? E, às vezes, a gente fica muito dependente de um medicamento e não consegue olhar para a raiz do problema. Então, com a constelação, a gente consegue identificar qual é a raiz, o que está por trás daquilo. E qual é a ligação? Se tem relação com a minha existência, com a minha vivência, com os meus traumas, com a minha história de vida, ou se tem a ver com relações hereditárias, digamos assim, que tem a ver com os meus ancestrais, porque a gente carrega muitas coisas dos nossos ancestrais, que são as lealdades sistêmicas. Então, nós temos uma tendência a repetir padrões. Então, é muito fácil perceber. Por exemplo, na tua história, João, o que de diferente você fez do teu pai? O que você fez de diferente do teu avô? Tem coisas que a gente faz muito parecido, né? Olha, isso é uma pergunta? É uma pergunta. Eu acho que eu fiz bastante diferente. Eu tenho a minha vida, a minha história e a minha carreira. Eu consigo agir sobre meus pressupostos do que eu acredito. E se eu estou buscando uma perspectiva, eu vou atrás. Eu não vou ficar me atrelando a que um vô, um tio, um pai vai dominar a minha vivência. Uhum. Mas aí o que acontece? Só que essa aplicação desse teu trabalho, ela serve só para pessoal ou para empresas e meios de negócios? Então, nesse caso, né, o que a gente identifica? Esse processo de conhecimento, ele é um autoconhecimento, ele serve para tudo, para a nossa vida pessoal e automaticamente para a nossa carreira, para a nossa vida profissional. Conforme as nossas vivências, a gente vai tomando força para fazer sempre melhor do que os nossos familiares fizeram. Nós temos uma tendência a repetir padrões, mas conforme nós vamos tomando conhecimento, a gente vai libertando esses padrões e fazendo cada vez melhor. Então, é por isso que, às vezes, a gente, quando consegue realizar os nossos sonhos, nós realizamos não só por nós, mas por todos os nossos ancestrais também. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de alcançar os seus desejos e os seus sonhos por lealdade a essa família, porque eles não conseguiram. Então, tem um peso que nós carregamos. E quanto mais conhecimento nós tivermos sobre isso, quanto mais consciência nós tivermos, mais coragem e força nós temos para alcançar o sucesso.
Então, a gente pode, sim, fazer a diferença na nossa vida. E no momento em que nós nos conhecemos e que nós fazemos esse resgate à nossa origem, entendendo a história dos nossos familiares, dos nossos ancestrais, vamos tomando essa força e melhorando na nossa vida pessoal e profissional. É que esse é um detalhe também, até queria fazer um parênteses aqui, porque nós aqui no programa estamos cada vez sendo convidados para poder abordar alguma temática diferente. Então, nós tem desde o pessoal que vem, às vezes, o pessoal do Sebrae, veio falar de um assunto específico que o Sebrae pode fornecer. O pessoal do Sicredi veio para tratar alguma parte de linha de financiamento. Mas aí nós começamos a trazer também convidados, que aí foi o quê? Os empresários. Dentro dos empresários, nós tivemos aqui grandes empresários com muitas empresas, multimilionários, e também pessoas que estavam começando, que estão incubadas, nas incubadoras das faculdades, enfim. E a gente começa a identificar alguns padrões aqui, com todas essas pessoas que estiveram aqui. O empreendedor ele tem alguns padrões que ele respeita. E hoje nós estamos chegando numa etapa, então, do nosso programa, onde a gente vai começar a falar um pouco mais da pessoa. Porque você não vai ser um empresário, um empreendedor bem-sucedido se você não tiver um emocional bom. Até mesmo os convidados que estiveram aqui, não me lembro quem é que foi que falou, mas ele tratou muito a questão que o giro na empresa dele deu quando ele começou a saber trabalhar melhor com pessoas. Entender pessoas, conseguir entender o colaborador dele, quando ele conseguiu aumentar, fazer com que o colaborador dele se sentisse melhor no negócio dele. Então, é um conjunto que faz com que uma empresa dê certo, que faz com que o profissional dê certo. Então, hoje, essa temática de hoje está vindo bem nessa nossa linha, de realmente não somente falar de um assunto específico, porque para ser um empreendedor, para ser alguém de sucesso, tu tem que ter um equilíbrio em todas as partes da vida, né? Exatamente. E assim, Rodrigo, algo bem interessante que você trouxe, porque nós olhamos para a nossa família, para os nossos conflitos familiares. Todos nós temos conflitos familiares. Todos nós temos coisas a serem ajustadas, trabalhadas. E a empresa onde nós trabalhamos, ela é também uma família, porque ela é formada de pessoas, de seres humanos. E todos nós trazemos na nossa história as nossas dores. Então, às vezes, se eu tenho um problema com o meu pai, por exemplo, que eu não consegui provar para eu sempre tive que provar para ele que eu sou boa, que eu sou tão boa quanto um homem, que o meu trabalho é legal, que eu sou competente, eu vou com esse padrão para a empresa muitas vezes, tendo que provar para o meu chefe que eu sou boa, tendo que provar para os meus colegas que eu sou boa. Então, esse chefe, quem está na gerência do negócio, ele tem que ter essa percepção também, porque ele vai entendendo cada colaborador. Às vezes existem ruídos dentro da empresa e as pessoas acham que tem a ver com aquele assunto, mas às vezes é muito mais amplo. E nós precisamos tratar a nossa empresa como se fosse realmente uma família. Por isso que é importante que o próprio empresário, o dono do negócio, ele consiga ter esse conhecimento também para trazer para o negócio. Formas de gerenciar. E aí, quando a gente fala em constelação, nós falamos em alguns princípios, algumas leis sistêmicas que são básicas, que funcionam tanto para a família quanto para o negócio. Então, por exemplo, o que é mais importante dentro de uma empresa? A hierarquia. Nós precisamos respeitar os níveis hierárquicos. Então, eu vou ter o proprietário, eu vou ter um gerente, eu vou ter um subgerente, eu vou ter um colaborador. São vários níveis, né? É uma escadinha de hierarquia. E, às vezes, quando essa hierarquia não é respeitada, acontecem problemas dentro da empresa. Então, por exemplo, se existe um fundador e esse fundador ele não foi valorizado na empresa, a empresa não vai se manter. O negócio vai começar a ter problemas. Vai ter dificuldades em vender ou dentre a equipe, né? Muitas coisas podem começar a aparecer. Então, é necessário fazer esse reconhecimento do fundador. Às vezes, as empresas que são passadas de pais para filhos, elas acabam também enfraquecendo por faltar esse reconhecimento do fundador. Então, a constelação tem vários trabalhos, né, que a gente pode fazer de forma muito prática para as empresas, para dar uma revigorada. Então, quem sabe, como dica para quem está aqui assistindo conosco e escutando, né, o programa,
que possa, talvez, pensar numa forma de homenagear o seu fundador. Principalmente agora, depois da pandemia, eu vejo que muitas empresas estão trabalhando com um tipo de reinauguração, para dar uma nova energia, né, para as empresas. Poderiam trabalhar também com uma forma de homenagem ao fundador. Não importa que tipo de empresa, isso vale para tudo. Eu faço assessoria para escritórios de advocacia, porque como eu tenho conhecimento da advocacia e da constelação, elas fazem o casamento perfeito, então também auxilio alguns advogados nesse sentido. E o que eu vejo que funciona muito é fazer um quadro do fundador e colocar numa parede do escritório ou da empresa com a data da fundação. É uma forma de valorizar aquele trabalho. E todos conseguem se sentir fazendo parte daquilo. Então, é algo que valoriza muito o negócio. Então, a questão assim que nós estamos conversando sobre constelação, né? Então, é uma humanização de todo o ambiente, onde é que se busca um equilíbrio entre as pessoas, a própria história, a história tanto que você citou antes, do parental, como da própria fundação da empresa, que você considera uma família, certo? Então, assim, ó, esta união entre pessoas, saber conhecer e valorizar cada uma das pessoas, é mais ou menos nesse princípio que vai trabalhar a constelação, então? É por aí. É bem nesse sentido. Porque a gente vai olhar para o ser humano. Então, é justamente isso, é humanizar, né? É valorizar aquela história. E até agora, assim, ó, o que estão chamando de nova economia, né, Grace? É muito batendo em cima que você deve se preocupar muito mais com o todo e o lado humano do que é certo, o excesso, aquele lucro, né? Isso. E o que é esse todo? Esse todo é o olhar sistêmico. Porque até então nós tínhamos aquele pensamento cartesiano dividido em partes. Tá, se eu estou com dor no estômago, eu vou cuidar só do estômago. Se eu estou com dor no ombro, eu vou cuidar só do ombro. Na empresa, não está vendendo, eu vou olhar, então, esse setor das vendas. Por que não está vendendo? Hoje, o que é o pensamento, o olhar do todo? É esse olhar sistêmico. Por que não está vendendo? Quem que está por trás da venda? Será que esse colaborador não está com problema? Quem sabe essa equipe não está com problema? Quem sabe alguém foi demitido e toda a equipe ficou mal por causa disso? Então, são coisas que a gente vai olhando num complemento. A empresa ela tem que ser vista com esse olhar do todo, que é o olhar sistêmico. Nós aqui do Bate-Papo Empreendedor, e várias vezes nós já falamos sobre, né? Nós falamos bastante sobre que você primeiro tem que se entender. Sim. Depois que você se entender, você tem que entender o meio que você está inserido. A primeira parte, né? Depois você tem que entender o contexto da economia para te tomar suas ações. E a constelação sistêmica, em outras palavras, diz mais ou menos isso, que você tem que se entender, sim, entender o contexto que você está inserido, mas também entender um pouco da economia. Por quê? Porque muitas vezes não é só a culpa do ser humano. Não vendeu porque é culpa da pessoa. Não. Que contexto nós estamos inseridos com nossos produtos? Que contexto a economia está agora, né? Então, assim, ó, a constelação sistêmica vem fazer uma humanização dentro das empresas. E também no sentido assim, quando você fala em que a gente tem que se conhecer, né? Eu preciso saber também como eu gerencio as minhas emoções. Porque nós somos seres relacionais, nós estamos nos relacionando com a nossa família, com os nossos amigos, parceiros e colegas de trabalho. Então, se eu não consigo gerenciar as minhas emoções, eu não vou conseguir ter um bom trabalho em uma equipe. Além disso, no próprio negócio, eu preciso saber de tudo. Como é que eu vou saber só da minha função? Eu preciso ter esse olhar amplo. Então, é por isso que a constelação também traz esse olhar, principalmente para os proprietários, os donos de negócio, porque são eles que vão trazer essa ideia para o negócio. Eles que vão trazer esse olhar. E a gente fala em chefe sistêmico, não sei agora a palavra exata, mas que são não aquele cara que manda, que tem que fazer assim, mas é aquele que pega junto, aquele que traz esse olhar. E que nós traduzimos aqui um pouquinho diferente. Nós traduzimos em poucas palavras, dissemos, né, que palavras comovem, mas exemplos arrastam. Isso. Né? Então você precisa que seu exemplo, você participar junto e conduzir tua equipe no trabalho, né? Isso. O que até tem um pensador, né, é o Osho, né?
Já leu? Não sei, acho Ele que não. disse que o ser humano aprendeu o que é amor. Só que amor não se pode aprender. E Tem aí que se vivenciar. a gente pegou e ensinando as pessoas que tu tem que amar teu pai, tu tem que amar tua mãe, tu tem que amar. Tu tem que, é uma doutrinação. E diz que daí a raiva e o ódio ficou puro, e o amor não. Ou seja, se você tem raiva de alguém e vai brigar com alguém, ali vai estar a tua essência verdadeira, vai estar a essência real do ser humano. E uma vez que tu doutrina, tu tira a essência real do ser humano. Então, hoje, se as pessoas fazerem uma análise, segundo o filósofo Rocha, ele diz que o amor que é vivido entre as pessoas não é real. Ele é doutrinado. Que muitas vezes que a gente diz, tu tem que amar teu pai, tu tem que amar tua mãe, não é obrigado tu ter que amar. Ou seja, o exemplo do teu pai e da tua mãe tem que ser tão bom que tu queira amar ele e não ser obrigado. Então, ele tem essa reflexão em cima da pureza do ser humano e de suas reações. O que a constelação sistêmica traz nesse sentido em termos de a razão e a emoção? A verdade, a verdade pura da essência do ser humano ou só uma reflexão para agradar uma sociedade? Nossa, tá ficando bonito esse bate-papo, né? Tô gostando, hein, João? Então, o que eu vejo, né? A raiva, o amor, eles são sentimentos primários, que eles estão no ser humano e fazem parte, né? Só que existe o ideal e o real. As pessoas, elas ficam muito naquilo. Tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que amar. Mas cada pessoa vai sentir aquilo de uma forma. Para mim, o amor pode ser uma coisa, e para você, o amor pode ser outra coisa. E a gente só vai conseguir passar adiante aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi. Então, vamos aprofundar um pouquinho. Se na minha família, digamos, a forma que os meus pais tinham de demonstrar amor era batendo para educar, eu vou aprender que isso é uma forma de amor. Talvez uma outra pessoa, nunca apanhou, e isso para ela é uma forma de amor. Então, cada ser humano sente o amor de uma forma. Só que nós temos a tendência de sempre buscar mais, de buscar melhor. Tanto que hoje se vivenciam muitas relações abusivas porque as pessoas não conhecem essa outra versão do amor. Elas acham que o amor é isso. É essa relação de dependência, de violência, de abuso, muitas vezes. Porque elas não conhecem o que é o amor verdadeiro, o amor real. Então, cada um vai sentir o amor de uma forma. Maravilha, Grace. Deixa eu só dar um recadinho aqui, porque o Portal Plural é uma mídia multiplataformas e agora o Bate-Papo Empreendedor também está em multiplataformas. Estamos aqui ao vivo na página do Facebook, estamos também ao vivo na Rádio Portal Plural. Inclusive, se você ainda não baixou o aplicativo, acesse lá Rádio Portal Plural, baixe para que você possa curtir muita música e para você poder ter informação na palma da nossa mão. E também, nós temos também no YouTube. Então, você tem Bate-Papo Empreendedor no Facebook, na Rádio Portal Plural e também no YouTube hoje rodando para você. Muito bem. Estamos aí. Assim, Grace, nós atrelando esta sinceridade dentro das empresas, como é que o proprietário de uma empresa ou um autônomo pode se utilizar deste trabalho, desta ajuda da Grace no seu ambiente? Uhum. Então, o empresário, o profissional liberal, autônomo, ele pode olhar para o seu negócio através da constelação. Porque o que é isso? Como é que se dá a constelação? A gente utiliza alguns elementos representativos. Então, um colaborador, um proprietário de uma empresa, por exemplo, ele quer testar se aquele produto novo vai vender. Então, ele vai colocar elementos representativos para o produto, para os clientes, para o lucro, para os colaboradores. E ele vai testar como aqueles elementos se relacionam entre si. A constelação ela pode ser feita com pessoas em grupos ou de forma individual. Quando é empresa, é bem legal que seja feito em grupos,
Porque aí você vai percebendo como as pessoas vão interagindo umas com as outras. Não que tenha que ser feito com pessoas que você conhece. É até legal que seja feito com pessoas que você não conhece, que não conhecem o teu negócio, para não ter uma certa interferência, né? Um exemplo, né? Eu atendi uma moça que ela estava em dúvida se ela montava um escritório de arquitetura sozinha ou se ela entrava numa sociedade. Então, ela veio buscar uma constelação. E aí a gente faz esses testes, as possibilidades. Como que seria se ela estivesse numa sociedade? Como seria se ela fosse autônoma? E, quando ela se aproximava da sociedade, os clientes se afastavam. E, quando ela ia para a autonomia, os clientes chegavam. E, automaticamente, o lucro. Então, ela, através dessa constelação, ela tomou a decisão de montar o seu próprio escritório e teve muito sucesso. Que legal. Agora, sim, me veio uma dúvida rápida aqui. Você disse que ainda estava na fase de planejamento, certo? Não entendi. Ali, quando você comentou da moça que te procurou, que estava fazendo planejamento, sim. Como é que você já conseguiu saber o resultado inicial que ia ter mais procura para cá ou para lá? Isso é uma coisa que as pessoas perguntam, porque parece estranho, né? Mas, na verdade, existe um campo de informações. E você vai aplicar toda uma técnica de trabalho, claro, que vai ser apoiado, né? Isso. Que pareceu tão simples você descobrir entre o sucesso e o não sucesso, que eu fiquei curioso, né? Mas é na dinâmica. Então, assim, é como eu disse, né? Vai ser todo um trabalho, uma técnica que tu vai utilizar, João, um conhecimento. Sabe que quando você falou do amor, o amor tem que ser sentido, né? A constelação também. Ela é muito mais sentida do que entendida. Então, a gente pode explicar. Claro que tudo tem uma explicação, tem uma razão, tem um fundamento científico, mas quando a pessoa vivencia, fica muito mais claro. Não, mas é isso que eu queria exemplificar para as pessoas. É para você dizer, né, que no caso, não foi um achômetro. Não. Foi toda uma análise de um trabalho que você estudou, que você domina a técnica, que você se aperfeiçoou, que você consegue pôr à disposição das pessoas. Isso. Que no primeiro momento ali até, não sei se eu entendi muito rápido, né? Parece que você fez um jogo rápido, pai, resolveu, né? Não. É um acompanhamento. E uma sessão de constelação dura 2 horas, né? É uma sessão. E mais ou menos assim, para você assim dizer que está realizando um bom trabalho, quantas sessões seriam? Sabe que a constelação, a pessoa pode fazer uma só e nunca mais fazer se ela não quiser. Não tem, assim, um processo que precisa acompanhamento, sabe? Então, o que eu digo para as pessoas? Quem faz terapia, por exemplo, às vezes fica muitas sessões para chegar naquele ponto, né? E numa constelação a gente chega direto no ponto. Trabalha aquilo, e aí a pessoa pega aquilo e leva para terapia. Então, numa empresa também é assim. Você consegue, então, trabalhar interligando teu trabalho com uma terapia, com outros profissionais, para se conseguir atingir um resultado melhor. Claro, eu até prefiro. Não que seja necessário, mas, assim, num processo de constelação, nós chegamos em traumas muitas vezes, né? E eu não tenho formação em psicologia. É claro que eu tenho habilidade porque eu estudei muito para poder fazer esse trabalho, mas eu sempre indico para as pessoas que estão fazendo que levem isso para a terapeuta, para o acompanhamento. Porque a gente também tem que ter muito cuidado, porque a constelação não é brincadeira. É algo muito profundo, é algo muito sério. A pessoa tem que ter muita habilidade para trabalhar, porque senão ela pode retraumatizar a pessoa. Então, se ela chega com algum problema e ela vai olhar para aquele problema e não é trabalhado de uma forma sensível, ela pode, sim, sofrer muito mais consequências. Por isso que é necessário todo um cuidado, uma estrutura, né? E eu nunca parei de estudar. Eu já estou na minha 4ª formação. Então, a gente tem que sempre estudar para saber lidar com essas questões, né? Antes até você estava citando ali, você citou uma depressão, por exemplo, né? Isso em 30 anos atrás, um professor estava ministrando uma aula e ele disse, olha, depois dos anos 2000, mais de 30 anos, nós vamos sofrer com doenças psicossomáticas criadas pela cabeça. O professor disse lá. Uhum. Eu, escutando ele, prestei atenção, pô, cara, como é que pode? Doença, para mim, é eu me machucar, é alguma coisa que criou. Mas eu gravei aquilo muito tempo atrás, né?
E depois, cada tempo em tempo, eu dava uma lida para ver o que está acontecendo. Será que esse cara conseguiu prever mesmo, né? E o tempo foi passando. E cada vez mais se descobre que as doenças das pessoas realmente são doenças voltadas à parte psicológica da pessoa. E que começou a se provar, de uns anos para cá, que realmente, se você não tem uma força psicológica, um apoio psicológico, um discernimento psicológico, ele pode trazer uma doença do coração, da barriga, pode trazer uma doença física da cabeça. E ele já dizia, uns 35 anos atrás, mais ou menos, sobre isso, dando palestras, né? E quando ele falava, as pessoas não levavam ele muito a sério. E hoje é comprovado cientificamente. Acho que tu pode me ajudar melhor que eu a falar isso. Sabe que, assim, um exemplo bem simples, né? Quem é empresário, que tem um negócio, deve sentir muita dor na coluna. Porque a gente carrega muito peso nos ombros. Muita A pressão. responsabilidade, a pressão, tem que pagar o salário do colaborador todo mês. Não só nas costas, a gastrite também. Gastrite. Então, o nosso corpo ele vai ressoando aquilo que nós sentimos, né? E essa questão também que tu falou, eu estava essa semana conversando com um amigo meu, que ele também é empresário, e nós sentamos nesse assunto que hoje eu estou no convívio com pessoas muito bem financeiramente, donos de grandes empresas, e aí uma coisa que eu comecei a notar é que eles trabalham, parece que aquela questão, quanto mais dinheiro tem, mais se trabalha, que tem pessoas que acham, não, quando ficar rico eu vou ficar de boas, mas não, quanto mais dinheiro tem, mais pessoas trabalham, e tu começa a ver que elas não trabalham mais tanto por dinheiro, mas porque elas têm um compromisso com a sociedade muito grande. O João, que tem colaborador, ele sabe, hoje ele não trabalha só para ele tem colaboradores dele que dependem daquele emprego. Se ele tirar o pé e ficar de boas, o que vai acontecer? Vai impactar naquelas famílias. Tu pega um empresário grande e o cara que tem aí 100, 200 funcionários. São 100, 200 famílias que estão envolvidas no negócio dele. Então ele não carrega só o peso dele e da família dele, ele carrega um peso de todas aquelas pessoas que estão envolvidas no negócio dele. Então tu tem que estar preparado psicologicamente para isso também, para saber gerir o teu tempo, saber, e lembrando que em casa também tem uma família que te espera, mas tem todas essas funções, as atribuições dos negócios que tem que correr atrás também. Então, trabalhar isso também não é tão simples, né? Tem a grande dificuldade de trabalhar tudo isso. Mas a grande questão, Rodrigo, é assim, ó, no mundo dos negócios, tem só dois caminhos. Ou você está crescendo, ou você está falindo. Não tem meio termo, tu nunca pode parar. Não vai estabilizar, não tem aquela, estabilizei, agora eu vou só administrar. Tu estabilizou e parou, o negócio muda, te atropela, e assim, ó, sempre para voltar é muito rápido, e para construir é muito difícil. Mas, então, mas tem uma frase também que ou tu tá crescendo, tu tá morrendo, né? Não tem DA. Ou tu tá crescendo, tu tá se desenvolvendo como pessoa, ou tu tá morrendo, ou tu tá regredindo, tu tá recuando. Então por isso que nunca se pode parar, nunca pode parar, né? E este apoio vem para poder, a constelação sistêmica vem para conseguir suavizar, humanizar e melhor conseguir responder a essa turbulência psicológica. E tem um ponto interessante assim, ó, quando você fala, Rodrigo, dessa questão da pessoa, do empresário, do dono do negócio, sim, carrega muita responsabilidade. E aí, o que eu vejo, às vezes, é que a gente se coloca muito no lugar dos outros. Então, essa responsabilidade não é só pelo colaborador em si, mas com o cliente. Porque eu faço um compromisso com o meu cliente e eu quero entregar o melhor serviço. E se eu não entrego o melhor, eu me cobro muito. E aí eu começo a ficar doente. Então, o que eu via na advocacia? Que muitos colegas meus vivenciam isso até hoje. Eles diziam assim, eu dizia isso, né? O cliente chegava, deixava ali o problema dele, e eu dizia para ele assim, tudo bem, senhor, pode agora ir embora, ficar tranquilo, vai viver sua vida, deixe seu problema aqui comigo que eu vou resolver. Mas não era meu problema. Eu era só advogada, mas eu tomava aquele problema para mim. E aí, quem não dormia era eu, quem sofria com aquilo era eu. Meu Deus, quando saía uma sentença de improcedência, eu achava que eu ia morrer. Porque eu me comprometi com aquele cliente, que eu tinha que dar o meu melhor. Eu fazia o meu melhor, mas eu queria um resultado que não era possível, às vezes. E isso o empresário enfrenta. Ele quer dar o melhor para o seu cliente. E aí vocês pensem o quanto nós sofremos, né? Quando a gente não consegue dar o melhor. Só que nós achamos que nós temos esse dever. E, na verdade, não.
Nós precisamos sentir essa leveza no nosso negócio, de que eu vou fazer o melhor que eu posso, com as habilidades que eu tenho, com os colaboradores que eu tenho, mas eu também preciso me sentir leve se não der certo. Então, a gente tem que saber fazer esse jogo, sabe? Esse equilíbrio, para que a gente fique saudável. Tem uma frase que nós falamos e conversamos cada pouco com o Rodrigo aí, né? Que tá no quadro lá em cima. Na minha sala tem o quadro do Arthur lá. Ashe. Ashe, né? Ele diz, né? Começa onde você está, use o que você tem, faça o que você pode, né? Exatamente. E que em toda situação de sua vida, se você aplicar essas 3 regras, você vai conseguir se movimentar para o progresso, tanto pessoal como profissional. Porque senão tu sempre fica se baseando naquilo. Não, se eu tiver aquilo lá, eu vou conseguir fazer. Não, faça com o que tu tem. Os recursos que tu tem que fazer e tem que fazer dar certo. Eu acho que as pessoas elas ficam muito pensando no futuro, né? É aquele pensamento idealista do que vai acontecer lá na frente, no futuro. Só que quando a gente para pensar, não existe futuro. Quando a gente chegar no futuro, o futuro é agora. Então, a gente tem que viver o agora. Da melhor forma possível, Você tem que planejar um pouquinho o futuro, mas não pode esquecer das ações de hoje, exato, o teu dia, a tua vivência, né? E assim, a grande dificuldade dos empresários hoje é chegar em casa e esquecer o trabalho. Isso não é fácil. Porque eles levam para casa. Vai Nós levamos para casa. E agora ficou pior ainda, né? Tem coisa que tu abre assim, antes ainda tu tinha que ligar o computador, agora tu pega no telefone. O imediatismo. Alguém manda um WhatsApp e tu tem que abrir na hora, tem que responder na hora, tá tudo assim muito rápido. E a gente se cobra demais. Então, a constelação também auxilia nesse sentido. E aí a gente fala em coerência. Coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Eu sei o que é certo, mas eu não faço o que é certo. Então, quando a gente começa a ter saúde, é quando a gente começa a sentir essa coerência. É o sentir, é o pensar, é o sentir e o fazer. Aí sim a gente vai ter saúde. Legal. É o equilíbrio, né? Equilíbrio. Quanto mais equilíbrio, melhores resultados. E a questão, assim, chegar neste equilíbrio, aí chegou o X da questão. Sim. Aí teria que buscar um apoio profissional da constelação, do próprio... Como é que você chamou antes aqui? Não é psicólogo, é terapeuta. Terapeuta. Uhum. Procurar um apoio. Porque é difícil ter um ser humano que consegue, por si só, conseguir um estado de equilíbrio e ser sóbrio o suficiente para saber se ele mesmo não está se prejudicando, né? Sabe que, se a gente for pensar, nós nem nos conhecemos direito. Porque nós vamos nos conhecendo a cada relação. Numa nova amizade, num novo relacionamento amoroso, num novo trabalho, nós vamos nos testando, nós vamos nos conhecendo. Então, às vezes, a gente precisa, sim, de um auxílio, porque nós, às vezes, achamos que nós nos conhecemos, que estamos equilibrados, e aí acontece um relacionamento novo, mexeu comigo. Então, eu vou ter que descobrir uma nova habilidade, eu vou ter que perceber que eu sentia aquilo que eu não sabia que eu sentia. Então, sim, a gente precisa de ajuda e de conhecimento. O autoconhecimento também é buscar as leituras, a filosofia, a sociologia. Tem muita gente boa trabalhando, inclusive tem muito conhecimento disponível de forma gratuita. E a gente só precisa fazer as leituras, acompanhar os conhecimentos. Nós aqui do programa Bate Papo Empreendedor batemos muito em cima da tecla assim, informações tem na internet, tem onde for assim, aos milhares. A grande dificuldade é você saber filtrar as informações boas. Então, por isso do programa. O programa Bate Papo Empreendedor é para quê? Para trazer pessoas que dominam o assunto, mas que realmente realizam a sua teoria na prática, aplicam realmente o seu trabalho para trazer para as pessoas uma informação de relevância, um conteúdo que tem uma referência que está sendo usado, que está sendo aplicado. Porque hoje as pessoas estão se perdendo no mar das informações. Ou seja, eu já vi falar de tudo, mas será que eu entendi tudo? Será que não é bom eu me basear no conhecimento de alguma pessoa, de algum expert, de uma referência? Porque a informação por si só, e não tendo uma atitude de você aplicar para a sua vida ou para o seu negócio, não vai trazer resultado algum, né?
E essa questão da informação também, quero abrir um parênteses aqui, que é em relação ao Jornal Plural. Você também, que ainda não assinou, você pode assinar o Jornal Plural. O Portal Plural aqui está agora, esse mês, o Jornal Plural está completando 1 ano. Então já é a 12ª edição do jornal. Estamos aqui até na bancada aqui o novo jornal do Plural. Você pode acessar o site jornalplural.com.br, fazer assinatura lá para você receber todo mês na sua casa um exemplar impresso, 100% colorido, matérias realmente elaboradas, matérias com conteúdo que realmente vão agregar para você, e como o João falou, matérias de qualidade, e também você vai ter acesso à versão online, onde você vai poder se atualizar diariamente com as notícias e informações. João, vamos agora deixar então a Grace tomar uma aguinha aqui, e vamos entrar no momento da Ajudoria 0800. A ajudoria é uma parte do programa onde a gente então traz algum tema que foi nos passado via nosso e-mail, algum tema específico, onde a gente procura trazer algumas informações pontuais referentes a esse tema. E hoje o tema que chegou para nós aqui é o seguinte: tive uma ideia de negócio, será que é a hora certa de empreender? Vamos ver então a partir de agora no momento Ajudoria do Portal Plural. Ajudoria 0800. Tive uma ideia de negócio. Será que é o momento certo de empreender? Para este assunto, para esta questão, se é a hora certa de empreender ou não é, não existe uma hora certa. E sim, existem algumas reflexões que você deve fazer antes de se iniciar um negócio, certo? A primeira reflexão que você deve saber é qual é o seu mercado de atuação. Qual será seu público-alvo? Porque você tem que se preocupar se você prestar um serviço ou vender um produto, é principalmente para quem. Não adianta você ter o produto e ter o serviço imaginando que é a melhor coisa do mundo e quem sabe é só você que acha que é a melhor coisa do mundo. Então, você entendendo o mercado, pesquisando no mercado, se vai ter esta aceitação, você vai estar indo no caminho mais assertivo. Principalmente pergunte o que as pessoas vão se utilizar desse produto ou serviço, onde vai ser utilizado, qual é o diferencial que eu estou oferecendo para os meus clientes, se realmente eu vou conseguir apresentar um diferencial e até mesmo superar uma possível concorrência. Com estas reflexões, você pode começar a analisar se é hora de você empreender ou não. Então, a hora exata não existe, e sim existem oportunidades de mercado que você deve se aproveitar, mas de uma forma que você consiga atender bem e com bastante qualidade. De minha parte seria isso, Rodrigo. Maravilha, João. É isso mesmo. Então, na verdade, não existe uma hora certa para você empreender. Vai depender muito do qual que é o produto ou serviço que você vai estar prestando e para qual que é o objetivo final. Então, existe uma demanda para isso? No momento de pandemia agora, muitas empresas estão em baixa, muitas empresas estão com dificuldades, em contrapartida tem muitas pessoas empreendendo, tem pessoas crescendo no mercado, crescendo nos seus negócios. Então, para você que vê que não tem um momento certo, e sim, tem todo um estudo para você realmente saber aonde, se é ou não viável para você aplicar. Uma questão importante é a questão de você ver quais são os riscos do mercado. Então, analisar o teu negócio, o teu possível negócio e ver quais são os riscos que ele vai poder passar e se você vai conseguir superar isso. Quais são se ele é um negócio viável de curto, médio e longo prazo. Também não adianta você muitas vezes fazer um grande investimento para um negócio, um investimento que vai te gerar um custo fixo no longo prazo e você vai ter um mercado somente num curto prazo, num breve momento. Então você tem que conseguir avaliar isso. Outra questão também, se ele é um produto escalável. Então você muitas vezes também é limitado, se for algo muito artesanal, for algo que você não consegue escalar, quando começar a ter clientes, você vai conseguir atender com a mesma qualidade, você vai conseguir entregar o mesmo resultado, porque senão hoje você atende um volume pequeno, você entrega de um formato. Quando começar a alcançar mais pessoas, esse padrão, essa qualidade vai se manter, a qualidade do atendimento, do serviço, enfim, então tudo isso você tem que levar em consideração na hora que você vai querer empreender. E a questão do potencial de crescimento. Então, todo mundo, quando monta um negócio, você quer crescer, você quer aumentar as vendas, quer realmente aumentar o número de colaboradores, você quer escalar ele. Então, você tem que analisar tudo para ver, esse negócio tem potencial ou é um negócio que vai ficar com você somente? Você vai aplicar e somente você vai trabalhar em cima disso. Então, são vários pontos que você tem que estar observando,
Mas, como a gente fala em todo o programa aqui, tem que planejar. Planejamento, procure um mentor, procure buscar alguém que você possa conversar, porque você possa expor qual que é a sua ideia e buscar um feedback de outra pessoa. Quando você busca essas informações paralelas, você começa a ter outras oportunidades, porque muitas vezes você está muito focado no seu negócio e não está enxergando as oportunidades que tem ao redor do seu negócio. E quando você pega um olhar externo, essa pessoa vai poder auxiliar você para que você realmente seja mais assertivo e bem como também pesquisar os seus concorrentes, ver onde é que eles acertaram, onde eles erraram. Com isso também você encurta um pouco o seu caminho. Você vai ver onde é que o seu concorrente errou naquele nicho para você já ajustar e não passar pelos mesmos erros que ele passou. Então, da minha parte, basicamente seria isso. Então, análise, muito importante, e planejamento é crucial para você poder empreender em qualquer negócio. Então, seria isto para a judoria de hoje, Rodrigo. Tranquilo? Muito bem. Então, voltamos a conversar com a Grace? Voltamos aqui porque o assunto está muito bom hoje, hein? E ótimas dicas, hein, da ajudoria. Obrigado. Antes você estava falando sobre o autoconhecimento, Grace, certo? Então, dentro da constelação sistêmica, é muito importante o autoconhecimento. Não só dentro da constelação, como na própria vida. O que você poderia citar para nós sobre este assunto? Sabe que vocês estavam falando da ajudoria, eu estava aqui pensando, né, como linkar esse tema à constelação. O autoconhecimento ele serve para isso também, para que a gente consiga entender quais são as nossas habilidades de negócio, inclusive, né? Porque às vezes eu penso, eu quero montar um negócio, eu quero fazer algo, e aí eu tenho que parar para pensar por que eu estou me propondo a fazer aquilo. Qual que é o grande interesse? Será que é desenvolver uma habilidade minha, uma missão minha, ou eu quero agradar alguém? Que às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente monta um negócio para agradar uma outra pessoa e não dá certo. Sei lá, às vezes nas histórias, né? Um exemplo que eu posso analisar na minha própria história. Depois que eu conheci as constelações e depois de fazer todos esses trabalhos, né, que a gente faz do autoconhecimento, de olhar para a nossa origem, para os nossos ancestrais, para a nossa história, eu pude perceber que quando eu fui para o direito, e foi algo muito inconsciente, eu fui buscar a justiça para o meu sistema familiar, para o meu bisavô principalmente. Então, eu não tive essa noção quando eu fui para o curso de direito. Eu fui levada a fazer algo, e aí depois eu percebi, bom, na minha família teve muitas justiças, e eu fui em busca da justiça. E aí, quando eu me dou conta disso, eu começo a perceber, mas por que eu preciso fazer isso? E aí eu vou analisar as minhas habilidades. E aí sim, talvez... E hoje eu percebo assim, que as pessoas elas não estão mais tão preocupadas em obter bens materiais, essa estabilidade financeira apenas, mas fazer aquilo que elas amam. E para que elas possam fazer o que elas amam, elas precisam se conhecer. Elas precisam saber no que elas são boas, o que faz elas felizes. E eu percebi que o que me faz feliz é estar entre pessoas. No direito, o direito é um trabalho muito solitário. Eu atendia, mas eu tinha que fazer peças, depois era muito solitário. Então, assim, eu estou o tempo todo com pessoas. Então, a gente vai, através do autoconhecimento, descobrindo quais são as nossas habilidades e, aí sim, como que o nosso negócio pode dar certo. Como que a gente pode ajustar o nosso negócio a partir disso. E muitas pessoas, assim, agora, se utilizando um pouco da tua fala, você falou da família, né? As pessoas pensam assim, às vezes, né? Eu vou empreender porque eu quero ajudar a família, né? Eu vou empreender. E o que a gente diz assim? Não, primeiro, você tem que pegar o teu próprio objetivo, o teu próprio propósito de sobrevivência, para você sobreviver. E você tem que ter... Primeiro, você tem que se valorizar a você ter primeiro as suas conquistas. Depois que você já conquistou e é seu, você pode distribuir para os outros, né? Muitas vezes a pessoa se preocupa, eu vou fazer um negócio, vou ganhar um montão de dinheiro para mim dividir para toda a minha família, né? Daí, por fim, não vem nem para ele, nem para a família, né? É alguma coisa meio nesse raciocínio que você trabalha também? Sabe que isso é bem relevante falar sobre isso, porque o que acontece? E aí, talvez eu fale algumas coisas e quem está me ouvindo pode entrar em julgamentos. Então, assim, o que eu falar que for legal, vocês tomem para si. O que não for bom, vocês descartem, tá?
Mas assim, analisando esse contexto, muitas vezes, quando a gente pensa assim, tá, então eu vou montar um negócio e vou ganhar muito dinheiro para ajudar meu pai e minha mãe. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando a capacidade deles de fazerem a vida deles dar certo. É como se... E isso acontece muito nas empresas familiares, ou então quando eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Eu vou deixar uma herança para os meus filhos para que eles não precisem sofrer, para que eles não tenham dificuldades. Mas o que eu estou fazendo no fundo? Eu estou tirando a autonomia. Eu estou tirando a força deles. É como se eu não acreditasse que eles fossem capazes de fazer por si. E isso me torna muito arrogante. E às vezes é por isso que não dá certo. E ao contrário, né? É o contrário do que nem eu estava falando assim, não, primeiro pense em você lógico, e realize. Lógico. O que sobrar você pode doar, não é um Lógico. problema, né? Mas não pode já subjugar os outros, né? Lógico. Quando você faz por você, a consequência é que você ganhe dinheiro e você possa auxiliar as pessoas. Mas é primeiro por você. Por você. Isso. E assim, o que a gente observa bastante hoje na sociedade, né? Que está havendo já agora um pré-julgamento que nós estamos gerando uma geração de fracos. Certo? Por quê? Porque nós estamos se empenhando em tentar dar o melhor que pode para os filhos, muitas coisas protegendo demais, e que agora já está se refletindo nas pessoas, assim, aumentando os casos de depressão ou de falta de um objetivo, assim, simplesmente está lá 8, 10 horas, tem gente que chega a 15 horas, fica trancado num quarto só no computador jogando videogame, né? Não estou criticando quem joga videogame, longe disso, gente, né? Eu acho assim que chega a errar a dose, né? E daí só ganha a proteção e só quer do pai, eu quero um celular melhor, um computador melhor. Tá, mas e de onde vem isso? Como trabalhar isso nos filhos? Ou seja... É aquela questão, né? Que eu não vou deixar meu filho passar por algumas dificuldades. Só que a dificuldade foi que te forjou para te ser essa pessoa forte hoje. As dificuldades que tu passou na tua vida fez você chegar nesse ponto. Se tu entregar tudo de muito mão beijada, quando tiver a primeira dificuldade que o teu filho passar, ou que a pessoa for passar, ela vai bloquear, porque ela não está acostumada com isso. Então, você foi forjado na dificuldade para virar o diamante que girou hoje, né? Exatamente. E assim, as pessoas às vezes elas ficam... Tem gente que conseguiu superar todas as suas dificuldades, os seus traumas, a sua vida difícil, às vezes até com poucos recursos financeiros e deu a volta por cima. Mas tem gente que ainda diz assim, eu sofri muito. Eu tive que enfrentar muitas coisas, e aí trazem essa dor, esse peso da história. Só que quando elas param para pensar, se não fosse isso, elas não seriam o que elas são hoje. Então é justamente isso que você falou, Rodrigo. A gente não tem que trabalhar as novas gerações, a gente tem que trabalhar a geração atual que quer dar tudo para as próximas gerações. Então, porque nós sofremos, né? E eu venho já de uma geração de não tão sofrimento, mas quando eu tiver filhos, eu sei que eu vou querer dar o melhor. Então, eu também vou ter que ter esse controle, esse limite, né? Que é bem o que você falou. E este conhecimento, esta forma de agir com os filhos, é o que está acontecendo no atual momento, e as pessoas não sabem como lidar. Como fazer? Mas o coitadinho, ele não reage, ele não se move. Claro que tem muitos filhos que são destaques, né? Mas tem muitos que são tão protegidos, que se precisar ir em 8 esquinas para frente, assim, ou a mãe leva de carro, ou alguém vai conduzindo e cuidando, né? E às vezes já tem 14, 15 anos. Então, assim, o quanto estes pais estão prejudicando os filhos pela superproteção. E até deixa eu só fazer outro parênteses aqui, porque esse assunto é muito interessante. E nós vamos ter, na próxima terça-feira, a gente vai ter aqui o Guilherme e o Elton, que eles são os proprietários da Central Autopeças, que é uma empresa hoje muito forte em Santa Rosa, também tem filial em Ijuí. E eles vão estar os dois aqui para falar justamente essa questão da sucessão de pai para filho. Uhum. Então, esse tema aqui que nós estamos abordando nesse momento aqui do Bate-Papo Empreendedor, então na próxima terça-feira vai estar muito latente, porque vai ser um pai que também construiu uma empresa de baixo, montou uma empresa de muito sucesso e hoje tem uma transição para os seus filhos. E a gente vai poder ter aqui os dois, o pai e o filho aqui conversando, falando para nós um pouco de os pontos que foi bacana, as dificuldades que eles tiveram nesse meio. Então vai ser bem legal. Então já está o convite para você também. Na próxima terça-feira tem Bate-Papo Empreendedor novamente aqui. E todas as terças e quintas você acompanha aqui na página do Portal Plural o Bate-Papo Empreendedor. E Grace, assim, agora a gente já está indo lá para os finalmente do programa. Nós gostaríamos que você citasse e fizesse as suas considerações
em cima de perguntas que não foram feitas, porque às vezes o tema vai indo para caminhos diferentes, né, que é um bate-papo, e acaba prejudicando a tua linha de raciocínio. Então, neste momento, assim, você tem um tempo só para você falar o que você pensa, o que você quer e o que não foi lhe perguntado. Porque é um tema muito abrangente, gente. É difícil conseguir elaborar tantas perguntas para, em apenas 1 hora, resolver este assunto, certo? Na verdade, assim, a constelação é algo incrível, é maravilhoso, eu sou apaixonada e sobre qualquer coisa que a gente pudesse trazer, teria algo para falar. Então, eu acho que cada pessoa que está ouvindo, que está aqui assistindo, tem a sua questão, seja ela qual for, seja em relação à sua família de origem, seja em relação ao seu trabalho, a dificuldades de se encontrar. Tem muitas pessoas que sentem um vazio interno, que nem sabem o que elas vão fazer na vida. Tudo tem, sim, como buscar uma solução. Depende de uma decisão interna de cada um de nós. Às vezes, a gente culpa as pessoas, a gente culpa a sociedade, a gente culpa o governo, mas nós não conseguimos olhar para dentro. As respostas estão todas dentro de nós. E é isso que a constelação nos ensina, a fazer essa conexão. Eu não vou ter sucesso na minha vida profissional se eu não olhar para mim, para as minhas questões internas. Então, existem várias e várias coisas. Outra coisa que eu acho que é importante dizer, quem já conhece ou quem vai buscar conhecer o que é constelação, existe muita coisa assim, na internet, bem como você falava antes, João. E assim, nós precisamos ter muito cuidado com o determinismo. Às vezes, as pessoas dizem, isso é isso, aquilo é aquilo, para você ter sucesso, tu tem que estar muito bem com a tua mãe, para ter isso, tu tem que estar bem com o teu pai. Não é assim que funciona. Existem casos e casos, e para cada pessoa é diferente. A minha história é essa, a história do João é outra, do Rodrigo é outra, então cada um tem a sua verdade. E por isso que é necessário olhar para esses pontos específicos. Então, não é uma receita de bolo, não é algo pronto. Cada um tem a sua identidade. Nós somos únicos e as dores que eu senti, por mais que você sentiu uma coisa parecida, nunca é igual. Nunca é igual. Então, você tem que entender isto nas pessoas para conseguir trabalhar com elas e agir com elas. Desculpe que eu te tirei um pouquinho do teu tempo. Não, perfeito, perfeito, é bem isso. E aí a gente fala da empatia, né? Nós temos o que nos aproxima do ser humano é justamente essa empatia. Eu sinto a tua dor, eu sei que não é a mesma dor, mas eu sinto isso, então eu olho com esses olhos e isso nos faz mais humanos, que faz ter a compreensão de que todos nós temos problemas. E olhando assim para o lado profissional também, né? Isso auxilia muito, porque às vezes a gente fica naquela cobrança, olhando só para o nosso negócio, buscando resultado. E a gente pode olhar para o ser humano, porque talvez ali que está o grande problema. Então, todos nós funcionamos de uma forma diferente. E cada um precisa buscar. Só que tem outra coisa. A gente não pode impor esse conhecimento para ninguém. Cada pessoa tem o seu momento de despertar. Eu posso estar aqui falando isso e algumas pessoas podem estar pensando, que loucura é essa? Não, é bem real, porque, que nem nós estávamos falando no meu programa, quando eu estava sendo entrevistado, é que você não educa ninguém, você não ensina nada de igual a baixo. Se não vir de dentro para fora, não tem o que fazer, certo? Então, isso Exatamente. É real, se a pessoa não está predisposta, né? Então, se você não quer, através das suas percepções, ir mudando, não vai ter ninguém que vai fazer um milagre. E eu vejo assim, muitos pais preocupados com os filhos, que mandam os filhos para uma constelação. E aí eles chegam na constelação e a gente pergunta, você quer fazer a constelação? Não. Então por que você está aqui? Porque a mãe mandou. Não vai dar certo. Não tem como fazer, não funciona. A pessoa tem que querer. Ela tem que buscar, ela tem que saber que aquilo é bom para ela e buscar esse auxílio. O mais importante é assim, para começar, ou você quiser incentivar alguma pessoa, procure dar exemplos e criar uma perspectiva na cabeça dela, que ela queira se deslocar até aquele ponto da perspectiva e não tente empurrar dentro dela. Então, dê o exemplo
e cria uma perspectiva de evolução na vida dela, que a partir dali ela se apegando àquela perspectiva, ela vai começar a aceitar e mudar de dentro para fora. E tem mais uma coisa só para encerrar que eu acho que é importante. Às vezes nós achamos que o outro precisa de ajuda, mas às vezes ele não quer nossa ajuda. E esse é um cuidado que nós também temos que ter, porque a necessidade de ajudar está em nós. E a gente precisa se controlar e esperar que o outro nos peça ajuda. E não oferecer. Porque se a gente só oferece ajuda, talvez não vai fazer sentido para aquela pessoa. Você tem que estar disponível. E quando ela sentir que ela precisa, aí sim ela vem buscar. Então é assim que funciona o processo de constelação. Eu não posso dizer, isso vai ser legal para te fazer. Não, eu vou falar, quem sabe você vai despertar. Eu acho que isso vai ser bom para mim, então eu vou buscar. Então, a gente também tem que ter esse cuidado até que ponto, qual é o nosso limite da ajuda também. Que maravilha! Muito bem, então, Gleice. Quero agradecer você pela tua participação aqui, por ter vindo aqui no Bate-Papo Empreendedor, tirar um tempinho para vir compartilhar um pouco do teu conhecimento conosco. E hoje, então, ficamos por aqui. Mais um programa finalizando aqui com muito sucesso. Com certeza você em casa aí pode aproveitar muito das dicas e das informações que a Gleice trouxe. João, quer dar uma boa noite também, pessoal? Eu só quero agradecer a Grace, essa pessoa maravilhosa que veio até aqui de desprender do conhecimento dela para mais pessoas, né? Obrigado, Grace. Uma boa noite a todos. Grace, quer dar uma boa noite também para o pessoal? Muito obrigada pelo convite, adorei o nosso bate-papo e muito obrigada pela presença de todos aqui. E se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, procurem lá nas redes sociais. Isso mesmo. Então chegamos ao final de mais um programa Bate-Papo Empreendedor. Mas você sabe, todas as terças e quintas-feiras, aqui na página do Portal Plural, você confere o Bate-Papo Empreendedor. Se você perdeu os demais programas, você pode acessar o site, que é o www.batepapoempreendedor.com. Lá então tem os demais programas que já tivemos aqui, para você poder ficar informado. Então, até o próximo programa, porque aconteceu... Está no Portal Plural.